que nós, que não somos perfeitos, Jesus é, a gente não. Tem hora que nós não somos perfeitos, que nós falhamos e erramos com Deus. E nessas horas, é importante você não se entregar, porque às vezes, quando a pessoa erra, o inimigo ele se aproveita daquele erro para cair em cima de você com acusação, condenação. Aí, ó, viu o que você fez? Não tem mais jeito não. Tá vendo? Deus não quer nem saber. Se fosse você nem orava mais, que Deus não vai nem te ouvir mais. Viu o que você fez ontem? Não. Viu o que você falou? É um espírito de condenação, de acusação. A Bíblia fala sobre isso lá no Apocalipse, os acusadores dos nossos irmãos. Então, ele se aproveita quando você erra e às vezes tenta colocar até na sua cabeça que não tem mais jeito. Ah, se fosse você sair até da igreja, porque o pastor não sabe o que você fez. Você não tem mais jeito não. E isso é mentira. Você tem que vigiar, isso é mentira do diabo. Por quê? Deus deixou um recadinho para a gente lá na primeira epístola de João. Vamos lá. Você não tem que cair nessa não, gente. Glória a Deus. Cuidado com a voz do maligno, que o negócio dele é afastar você de Deus. O negócio dele é acabar com a sua fé. Está amarrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Lá no livro de 1 João, primeira epístola de João, primeira epístola de João, amém? Olha o que está escrito aí, primeira epístola de João, lá no capítulo 1, versículo 8. Acharam aí? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus está falando aí, pessoal. Está escrito assim, ó. Bom dia, irmão. Deus abençoe, irmão Ronaldo. Paz. Então, olha o que está escrito aí, o casal RR. Casal RR lembra meu nome antigamente. Meu nome antes de casar, antes de eu casar, era Fabiana Rodrigues Russa. Aí eu abreviava, Fabiana RR. Agora não é mais assim, agora eu casei e trocaria, já é Fabiana RC. Mas antes era Fabiana RR. Então, o que acontece? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. O título está escrito assim, a confissão de quê, pessoal? A confissão dos pecados, é isso? E o perdão por quem? E o perdão por Cristo. Glória a Deus, é a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Eu estava olhando o cara passando ali, ó, cheio de mudança em cima do carro. Eu não vejo a hora de conseguir comprar um requezinho para esse carro. Se eu tivesse com reque, eu já tinha pegado a geladeira. O carro tem que ter um reque para botar ali, amarrava. Quebra um galho, cara, sério, não é? Não consegue pegar um negócio. Se eu tivesse um reque, não precisava pagar coisa. Chegava lá, pegava um irmão desse aí, irmão Ronaldo, para ir lá ajudar a amarrar, botar lá em cima, amarrar bem amarradinho. Você vinha devagarinho e trazia a geladeira tranquilo. Entendeu? Eu não consigo comprar um reque, não. Deve estar, eu vi lá, está uns 200 e poucos reais. Sabe o que é reque, né? Aquele negócio que bota assim em cima do carro. Isso aí. Aí eu vi o cara ali, tá vendo? Tá fazendo praticamente uma mudança ali em cima do reque. Vai ele embora, vai economizar.
2, 3 viagens que faz a mudança dele tranquilo. Então, ele está falando, e carro tem que ter ré, porque tem que ter gente, carro é para isso mesmo, carregar troço, né? Mas é homem de Deus, tem que botar os troços ali em cima, vamos embora, enfia tudo lá para dentro, é isso, não adianta, né? Só para passear, a gente faz passeio olhando na natureza, para trabalhar mesmo, glória a Deus. Eu vi lá na casa do meu pai, a gente viu um cara, não foi na reportagem, Natália? Um rec assim, mas caraca, e ele foi botando negócio, os pneus do carro chega estavam assim, ó, o carro chega estava arriado, tadinho, o carro não estava aguentando carregar. Aí o cara falando na reportagem, olha que fragante que a gente pegando uma imprudência no trânsito, e o cara indo embora, o carro estava gritando, tadinho, os pneus nem tudo, e ia ele embora. Eu falei, caraca, ele ali está aproveitando para ele. Né? E outro dia aconteceu comigo uma coisa engraçada, Rose. Não tem aquele dia que eu fui lá em Belfor Roxo, do negócio? Eu sempre falo, né, que eu não sei para que o pessoal bota aquele carro rebaixado demais. É pra, sei lá, tem gente que é onda, né? Aí o carro saiu da oficina, eu tô lá, tô andando, aí eu tô escutando o carro, eu tô escutando o barulho de um carro assim, fazendo força, né? E aí quando eu olhei pro lado, os 2 caras da oficina estavam tudo assim, engasgou, rapaz, engasgou, tô falando, tá preso lá, engasgou. Eu falei, ué, engasgou, o que engasgou? Quando eu olhei um carro desse rebaixado, ele foi passar no quebra-mola, engasgou no quebra-mola. Os carros ainda ele quebra-mola estão sendo engasgados. Irmão, o pneu chegava a sair fumaça. E o negócio no carro não saía do lugar. O cara ficou engasgado ali no meio do trânsito. Eu falei, gente, pra que rebaixar o carro desse jeito? Aí sabe o que aconteceu? Os caras vieram, quer uma mãozinha aí, ele, não, dá uma ajudinha aí. Os caras empurrando, uma luta para desengasgar o carro. Gente, eu não sei se eu chorava ou se eu ria, que eu achei que, Deus me perdoe, tá? Eu sei que o cara passou um sufoco ali, mas eu achei engraçado. Eu falei, o cara quis engasgado ali, e o cara não viu. Gente, uma luta para tirar o cara do quebra-mola, e o trânsito tudo parado, esperando desengasgar o carro. Aí, por muita luta, conseguiu desengasgar, o carro foi embora. Eu fiquei pensando assim, engraçado. E agora, aqui aconteceu isso. E se ele passar em outro quebra-mola, vai engasgar de novo? Então, o pessoal não tem juízo. Para que rebaixar o carro? Assim, ó, tontinho assim no chão, praticamente. Gente, eu não sei como é que põe, para que eles fazem isso. E eu fiquei pensando assim, poxa, um carro novinho, zerado, bonito, mas ficar engasgado toda hora no quebra-mola também é mau bico. Todo mundo teve que empurrar. Ai, Jesus, eu vou embora rindo com esses jovens, não tem jeito não. Em vez de deixar o carro normal, né? Ele foi feito a altura certa para passar nos quebra-mola e tudo. Né? Não, só Jesus. Ai, eu entrei no mercado rindo muito para Jesus. E os caras da oficina lá, engasgou. Ai, Jesus. Então ele está dizendo assim, ó, a confissão dos pecados e o perdão por Cristo, né? Agora presta bem atenção aqui, pessoal. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Vamos dar uma paradinha aqui? Sim, a gente não tem que se entregar ao pecado. Vou beber, vou prostituir. Não. Você tem que lutar contra o pecado. Mas se a gente disser que não tem pecado, está mentindo. Por quê? Porque você sempre acaba falando uma coisinha que não deve. Às vezes você pensa um negocinho que não deve. Às vezes a pessoa passa um apertozinho e na hora da chateação a pessoa fala um montão de coisa. Eu saio da igreja, quero mais saber não, entendeu?
Às vezes as pessoas erram. Você pensa um negocinho que não era, julga uma pessoa, depois você vê, isso não era nada disso. Outro dia aconteceu um negócio parecido comigo. Uma pessoa que estava na igreja, e aí a pessoa me pediu oração, né, para essa pessoa que estava na igreja, e a pessoa aparentemente mandava para mim um montão de negócio de joguinho. Eu falei, Jesus, eu vou orar para essa pessoa. A pessoa na igreja mandou um negócio de joguinhos para mim. Aí o que aconteceu? Depois eu fui olhar, a pessoa era idêntica, mas não era a mesma pessoa. Eu falei, caraca, eu sou igualzinho, mas não é. Eu falei, meu Deus, me perdoa, eu estava julgando que o cara botando negócio, mandando negócio de joguinho, nem era a mesma pessoa. Então, às vezes, você se engana, você julga alguém. Cara, não foi uma grande coisa que eu fiz, mas tem que pedir perdão pelo julgamento. Então, às vezes, nós erramos por palavras. Às vezes, você não está num bom dia, né? Você acaba tratando uma pessoa que te trata com tanto carinho mal, depois você se arrepende, poxa, a pessoa não tratou tão bem, não era para não ter feito isso, ou falado isso, ou pensado isso dela ou dele. Então, isso são coisinhas que às vezes acontecem. Mas quando nós erramos, o que Deus não quer? Que você se entregue àquele pecado. Ah, não tem mais jeito, acabou, não é assim. Você está entendendo? O seu filho, a sua filha, já errou com você? Sim ou não? Deixou de ser o seu filho? Deixou de ser sua filha? Você perdoou? Assim é o nosso Pai que está no céu. Deus não vai jogar você fora. Não quero mais saber disso. Não. O que você tem que fazer se sentir que você está errado? Você pecou. Aí ele está dizendo, e não há verdade não é isso? Lá no versículo 9, ele está falando assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Vamos dar uma paradinha aqui? Pastor, eu tenho que confessar para quem? Para o pastor, para o papa? Não. Você tem que confessar para Deus. Pegar um lugarzinho que você esteja em casa, na igreja. Pai, eu sinto que eu pequei. Eu falei isso, pensei isso. Na hora ela estava nervosa, eu me estourei, falei uns negócios que não devia. Perdi a paciência com Getúlio, lá xinguei ele. Sei lá, não sei o que você fez. Você tem que chegar perto de Deus e pedir o perdão dele. Eu errei, não queria ter feito isso, mas fiz. Me ajuda a não fazer mais isso, me dá força a me sair. Eu murmurei, porque você sabia que a murmuração é um pecado? Por que ela é um pecado? Porque tem pessoas que eu recebo pedidos de oração, né? Que está com um parente internado em fase terminal de câncer. Outros já perdeu quase todo mundo da família. Eu tenho uma pessoa que, gente, praticamente os parentes da pessoa, praticamente quase tudo já foi embora. Mas foi um atrás do outro. Então a gente tem que agradecer a Deus quando a gente acorda de manhã, pela sua vida, pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família, porque vocês acordaram um novo dia. Deus está mantendo a sua família viva, entendeu? De pé. Você vê aí o tanto de pessoas que morrem por dia. Eu estava olhando ali uma reportagem de 2 meninas que morreu ali no Carmari. Não foi? 2 meninas, uma parece que estava com 20, a outra 16 anos. Olha só, que tristeza, né? Aí você tem filhos? Tem filhas? Tem? Deus está guardando? Isso é um motivo de gratidão. Você entendeu? Mas não quer saber de Jesus, não porra, mas com todo o erro da pessoa, Deus guarda por causa de você, porque Ele tem uma aliança com você. É seu filho, é sua filha, herança do Senhor. Então você aceitou Jesus, você crê em Jesus, então por causa de você, sua família vai ser salva.
Deus está guardando. Ah, pastor, eu só tenho ovo lá em casa. Deus que me perdoe, não tem gente que nem ovo não tem. Tem gente que tem comida, ela não consegue, não pode comer. Está passando aí por uma situação de enfermidade aí, que não pode comer nada. Você tem saúde, você pode comer seu ovo, sua fritada, sei lá o que. Você está entendendo? Sim ou não? Ah, pastor, mas eu não tenho saúde. A Bíblia diz que você tem. Se tem algum espírito de enfermidade agindo na sua vida, conforme você vai ouvindo a palavra, esse espírito com o tempo ele vai sair, porque ele não aguenta a luz, a palavra de Deus. Você entendeu? Eu, quando vim para a presença de Deus, eu tinha muitos problemas de saúde, sabia? Porque eu bebia, fumava, cheirava. E aquilo ali eu me acabava no vício. Eu vim com problemas de saúde. Eu estava até falando com a Rosa outro dia, não foi? Sobre isso. Mas hoje eu não tenho mais. Quer ver o problema que eu tinha? Eu não conseguia enxergar de longe. Direito não. Eu fiz um exame de vista, deu que eu tinha não sei quantos graus lá de longe. Eu estou vendo aquela placa que está lá no poste. Lá naquele poste lá embaixo. E aí, porque ela está toda torta. Se ela tivesse direitinho, eu conseguia ler ela. Aí eu estava lá em casa, eu estava lendo um negócio que estava na caixa d'água lá em cima do morro. Eu consigo enxergar. Hoje eu enxergo assim, mas eu não conseguia. Quando eu fui lá para o Pastor Mota, se fosse daqui ali para aquela plaquinha ali, o ônibus não tem aquele letreiro grande, se ele viesse daqui, aqui nesse muro aqui, eu não conseguia enxergar, eu ficava assim, tentando enxergar, tá tudo embaçado. Não conseguia enxergar de jeito nenhum. Vamos supor assim, daqui onde eu estou, se tivesse que ler ali o que está escrito na blusa da Ângela, está escrito ali, geração de Asaf, né? Se eu tivesse que ler aquilo ali, eu não conseguia. Era tudo embaçado. A letrinha juntava tudo assim, eu não conseguia enxergar. E aí eu fui lá para o Pastor Mota, eu não orei por isso. Mas eu vou ouvindo a palavra e tal. Quando eu percebi, eu já enxergava bem de longe. Eu nunca pedi isso lá a Jesus, mas comecei a enxergar bem. Porque quando Jesus ele entra em você, o que tiver de errado, ele vai consertar em você. Você está entendendo? O que tiver que te atrapalhando, ele tira. Você só tem que crer. Porque eu não pedi isso a Deus, mas eu comecei a crer que Jesus já tinha levado todas as minhas enfermidades e minha dor. Outra coisa que tinha também, que eu falei com a Rose, que aconteceu comigo, foi quando eu era do mundo, que eu estava bebendo com meu esposo no clube, que a gente ia para o clube, a gente ia para o bairro, mesmo a gente casado, a gente ia para o bairro. Aquele esporte clube ali, Miguel Couto, ali naquele esporte clube, eu já tinha bebido uns negocinhos, ele também, e tinha uma subidinha assim, uma rampa, que eles botavam com um tapetinho assim, que ia lá para baixo, para a parte acho que do pagode, ali embaixo tinha uma parte do pagode, lá em cima da parte. E aí, só que como não estava funcionando o pagode lá embaixo, a gente ia para lá para beber, tinha um salão ali, a gente bebia ali e depois subia pro clube. E aí a gente tinha ido para lá. E o que acontece? Ali, a gente tivemos uma discussão, eu e meu marido. Você está entendendo? E quando eu discuti com ele que eu ia saindo, ele me segurou pelo braço. Eu falei, eu vou embora. Aí ele me segurou pelo braço para me não ir. Aí o cara lá, que eu acho que também já estava chapado já, veio arrumar problema com ele. Mas ele não tinha me agredido nem nada, ele segurou no meu braço. Espera aí, não vai não. Ele queria conversar comigo. Aí o cara veio, solta a mina, rapaz. Eu era a mulher dele. Entendeu? Solta a mina, tá querendo arrumar problema com a mina, né? Não, solta ela. Aí começou a arrumar problema com ele. Aí ele começou a discutir com o cara. Eu falei, meu Deus. E aí, depois ele parou lá a discussão lá e eu fui e viro na frente. Eu estava meio chateado porque eu ia vir embora. E nessa rampa ali, eu só usava sapato alto. Eu não sei, que era Deus que me protegia, gente. Eu bebia Beer Night. Olha, eu bebia muito.
E eu andava com aquele sapato alto, fininho, fininho. Entendeu? Era fininho, mas sapato era alto, fininho, fininho. Não era essas plataformas, não. Era. Aí aquele tapete ali do clube, eu escorreguei ali. Tapete assim, naquela rampa. Quando eu ia subindo assim, meu sapato escorregou naquela rampa. E ali eu caí, bati com a cabeça, eu bati forte. Um galo, olha, na hora eu fiquei boa, eu estava chapada, eu fiquei boazinha. Porque doía, rapaz, eu fui embora para casa com uma dor de cabeça terrível. Aí depois eu tive que ir no médico, por quê? Porque ficou um galo enorme, doía, uma dor de cabeça enjoada. E eu fui, aí lá, passaram para mim um montão de exame, tomografia, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Só que não deu nada. Só que por causa, depois que eu sofri esse tombo, eu parei de sentir o cheiro das coisas, não sentia cheiro de nada. Aí eu conversando com o médico falou, olha, você deu sorte nada deu, não. Porque a nossa cabeça tem vários pontos. E ali cada um é responsável por uma coisa, pelo olfato, pela visão, pelo paladar, pela consciência e outras coisas. Então, dependendo do ponto que você bate, você poderia ter perdido a visão, você poderia ter perdido a audição, você poderia ter perdido a memória, porque foi muito forte a pancada que você levou na cabeça. Ou você poderia ter morrido na hora, dependendo do lugar. Só que você perdeu o seu olfato, você não sente mais cheiro das coisas. Falei, e agora, doutor? Sentia cheiro de nada, sabão, perfume, podia cheirar, já não tinha nada, de comida, nada. Falei, e agora, doutor? O que eu faço? Ele falou, você faz o seguinte, isso aí não existe remédio nem tratamento de se voltar, não. Pode vir ser que volte ou não. Aí eu fui para lá e fiquei anos, não sentia mais cheiro de nada. Para mim, perfume, não adiantava ficar cheirando desinfetante, porque para mim desinfetante era tudo a mesma coisa, eu não sentia cheiro de nada. Tu lembra disso, Natácia? Eu não sentia cheiro de perfume. Lá na Francisco Xavier, não sentia cheiro de perfume, sabor em pó, nada, comida. Vê se isso aqui tá bom. Para mim, bom estragado, eu não senti. Aí eu esqueci, passou, também não tinha tratamento, mas depois que eu fui lá para o pastor Mota, eu comecei a ouvir a palavra e tudo, é outra coisa que eu também não pedi a Deus, mas eu comecei a crer que Jesus já me deu saúde. A palavra vai entrando em você e vai transformando. Aí, muito tempo depois que eu estava lá, que eu passava perfume, um perfume cheiroso, mas nem tinha percebido. Aí depois agora que eu estou percebendo, agora eu sinto de novo o cheiro das coisas. E agora até hoje, voltou. Você está entendendo? Porque tudo é possível que crê, pessoal. Jesus, ele é vida. Então, quando ele entra em você, você tem vida, você tem saúde, você é iluminado. Você se torna sábio. Glória a Deus. Bom dia, João. Paz. Então, está falando aqui, ó. Se confessarmos, você sente que errou, cometeu lá um pecado, o que Deus está falando? Que é para você confessar. Se confessar os nossos pecados, nosso está no plural. Pastor, o que significa isso? De repente é mais de um pecado. De repente não foi um só, de repente você errou mais de uma vez. Ele está falando que se você for fiel e confessar a Ele os seus pecados, Ele é fiel e justo, não é isso? Para nos perdoar o pecado. Você acredita nisso? Que Jesus é fiel e justo para te perdoar? Porque você foi humilde de ir até a Ele, pedir o perdão dele. E se você está pedindo perdão, você está realmente arrependido, Deus está vendo o seu arrependimento, Ele está vendo a sua vontade de mudar, então Ele vai te ajudar. Glória a Deus. E Ele é fiel e justo para te
perdoar, não é isso? Nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Sabe o que é isso? Te perdoar e tirar de você aquele pecado. Pastora, parece um troço, Deus que me perdoe, eu não quero xingar, quando eu vejo eu estou xingando de novo. Pô, parece um negócio, eu não quero mentir, quando eu vejo, sem querer eu já soltei mentira, troço diabólico. Mas aí o que você tem que fazer? Ele disse que ele é fiel para te perdoar e purificar. Você tem que pedir a Deus: Senhor, tira isso de mim, esse meu jeito. Às vezes eu sou muito marrenta, às vezes eu me irrito à toa, xingo à toa, qualquer coisa eu quero matar. Entendeu? Você tem que ser fiel para confessar e pedir ajuda dele. Pai, me ajuda, eu não quero ser desse jeito. Eu quero ser igual, parecido com o Senhor, manso e humilde. Gente, quando eu vim para a presença de Deus, eu não bebia só, fumava, eu era muito brigona. Qualquer coisa me explodia, eu não gostava nem que a pessoa olhasse muito para a minha cara. Estou falando diante de Deus. Quantas vezes na rua eu já olhei assim para a cara da pessoa, às vezes, tem aquela mulher que olha você, para assim, fica te olhando de cima e embaixo? De cima e embaixo assim, e tem gente que não disfarça não, fica. Já viu? Quantas pessoas já me olhou assim na rua, o que foi? Aí eu não vou nem te dizer o que eu falava para eles, porque é feio aqui. Então eu tô suja, por que tu tá vendo aqui? Eu era assim. Tô de verde? Eu era agressiva, eu era ignorante, pessoal. Eu era bruta, eu não era uma pessoa, você não tem ideia como que eu era. Quando eu conheci Jesus, eu era agressiva. A Natasha, e a Armin não chegou a pegar essa época não, mas a Natasha ali, a minha filha, a Natasha e o Igor que sabem. Eu até com meus filhos eu era ignorante. Eu pegava, batia mesmo. Só soltava depois que eu saísse a raiva todinha. Tadinho, eles sofriam na minha mão. Não é, Natasha? Eu era assim. Sério. Eu só parei de bater na Natasha e no Igor quando até no meu marido batia, voava em cima dele. Ah, não, a gente brigava feio, tá? Eu não ficava atrás não, ele podia ter, ele perdia a paciência e me dava uns tapas, mas ele também saía todo arranhado, a coisa era séria. Eu era brincona, e até meu marido falava assim, isso não, que acontece com a sua mãe não é normal não, que ela é pequenininha, baixinha, mas quando ela fica nervosa, ela fica com uma força. Ele tentava me segurar e não conseguia. Meu esposo, era coisa séria lá em casa. Então eu era uma pessoa muito agressiva. Então eu só parei de bater na Natasha, no Igor, parei com essas agressividades quando eu comecei a ouvir a palavra, ouvindo, pedindo a Deus para ele me mudando. E aí Jesus foi também me batizou com o Espírito Santo. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, nunca mais eu dei um tapa na Natasha, nem no Igor, nem ninguém. A Yasmin, ela tem 12 anos, a Yasmin nunca levou um tapa meu, nunca. Pode perguntar no particular, vem cá, conta aqui para a titia, me escondido dela, ela vai falar, Yasmin nunca levou um tapa meu, nem o cachorrinho lá de casa. Eu já viu algum dia eu chutar ele, bater nele? Nunca. Num gato, nada. Depois que fui batizada, nunca bati, levantei a mão para bater. Já levei na cara. Sim, aqui dentro da igreja, mas eu bati, eu não fiz. Por quê? Eu comecei a pedir a Deus, Jesus, o Senhor é manso e é humilde, eu tenho que ser assim. Como é que eu vou viver sendo do Senhor? Que representante sou eu do Senhor, bravo com uma coisa? O Senhor disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aí eu vou braba pra caramba, igual siri na lata. Como é que as pessoas vão ver Jesus em mim? Como é que a minha família ia ver Jesus em mim? Era meio complicado, então eu era muito brigona, gente. Eu era muito brigona, era difícil, depois que
que eu ficava nervosa para me acalmar na luta. Eu brigava até comigo mesmo. Uma vez eu entrei no meu banheiro, eu tinha brigado com meu marido, eu chateada, tinha uma farmacinha daquela de vidro. Já viu aquela farmacinha que tem um espelho? E eu entrei no banheiro chateada, eu dei no murro numa farmacinha, quebrou, foi vidro para tudo quanto é lado. Eu era agressiva. E eu não estou falando de agressiva só de palavra, não. Eu era agressiva. As pessoas ali tinham até medo de mim. Tinha uma vizinha lá na frente, lá, aquela vizinha uma vez foi lá reclamar do som, nunca mais ela voltou. Sério. Ela me olhava, quando eu olhava para a cara dela, ela fechava até a janela assim e entrava para dentro. Era sério. Coisa séria. Era um espírito, não é porque eu era brava e me achava forte, não, era um espírito agressivo, que eu me dava um branco, que enquanto eu não descontasse minha raiva, que não passava. O branco é o diabo, né? É ele que manifestava ali, eu achava que era o branco. Então, às vezes nós temos alguma coisa, estou falando do meu jeito que eu era, às vezes tem alguma coisa na sua vida que você não gosta. Ai, pastor, eu sou muito brigona, ou eu minto muito, ou eu, sei lá, eu sou muito, eu sou difícil de perdoar. Então você quer mudar, mas você não consegue sozinho. Ele está falando aqui que se você for fiel e confessar para ele, ele é fiel para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Senhor, tira esse meu jeito. Quando eu vejo, eu já fui meio agressiva lá com meu filho, com meu marido, com a minha esposa. Tem gente que não tem jeito de falar. Eu falava, até o meu esposo, eu falava certas coisas na hora da chateação, depois eu me arrependi. Eu falo, caraca, eu falei para ele, foi pesado. Mas e aí, eu tinha falado. Entendeu? Aí eu ficava, meu Deus, eu tenho que mudar esse jeito. Aí eu fui orando a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo a Deus. Eu errava, ia lá, meu Deus, de novo eu fiz isso, me ajuda, Pai, eu preciso do teu perdão. E eu preciso que o Senhor me ajude a mudar. E Deus foi ajudando. Vocês estão entendendo direitinho, sim ou não? Porque tem que entender. Então não é para você desistir de buscar a Deus. Não vou mais não. Tá vendo? Eu não tenho jeito. Para com isso. Isso não é de Deus. Vai ouvindo a palavra, errou, pede perdão, pede força a Deus, vai mudando e vai caminhando com Deus. Nunca dê ouvido ao diabo. O diabo sempre vai dizer que você não presta, que você não vale nada, que Deus não quer saber de você, que ninguém gosta de você. Você não era nem para ter nascido, você para você nasceu, só para dar trabalho. Mentira, gente. O diabo, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, não cai nessa. Você e eu somos uma pessoa especial para Jesus. Se nós não fôssemos, nós não estaríamos nem aqui. Olha nas reportagens aí as pessoas, que nessa menina morreu quantos anos? A mais nova, 16 anos, né? Quantos anos você está? Quantos anos você... Eu estou falando, quantos anos cada um de vocês tem? Cada um de vocês está vivo aqui até hoje, não é por um acaso, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Deus te guardou aqui até hoje, até agora, porque alguma coisa de especial você tem para Ele. Oi? Ninguém quis falar. Entendeu? O que eu quero que você saiba é que tem pessoas que nasceu, morreu ainda bebê. Outros morreu com 10 anos, com 20, e você está vivo até hoje. Mas por que você está vivo até hoje? Deus tem um plano na sua vida. Você é uma pessoa especial para Deus. Cuidado com as mentiras do diabo. O diabo sempre vai botar defeito em você. Entendeu? Ele sempre vai botar defeito em você. Vai dizer que você não vale nada, não presta, que não sei o que, é mentira. Você mesmo tem que olhar para você e falar, eu sou especial para Deus. Se eu errei, eu vou pedir perdão, Ele vai me perdoar, porque Ele prometeu. E você não tem que se entregar ao pecado. Achar que não tem mais jeito, que você não presta, Deus até fica triste se você ficar falando isso. Que você não presta, que você não vale nada.
Deus fica triste, que se você não vale nada, por que Jesus se entregou na cruz por você? Ele pagou um preço tão alto por uma coisa que não vale nada. Você está entendendo? Sim ou não? Se você não valesse nada, então para que Jesus entregou até a última gota de sangue dele lá na cruz? Porque foi por mim, foi por você que Deus fez isso. Sim ou não? Então tem que parar, mas eu sou pobre, eu sou mendigo, eu sou não sei o quê, minha vida não tem jeito, eu sou miserável. Para com isso, irmão. Deus vai consertar o que está errado, você não é nada disso. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você você é herdeiro do dono do ouro e da prata. Tem ideia do que é isso? Tu é filho, filha do dono de tudo isso aí, ó, do céu, da terra, de tudo. Mas por que eu passo certas coisas, irmão? Cristão, ele sobe de degrau em degrau. Você está construindo a sua casa na rocha, vai orando a Deus, vai confiando em Deus, aos pouquinhos você vai subindo. Porque Deus ele tem que fazer assim, cada degrau é um degrau e um aprendizado, porque Deus tem que preparar você também. E se você não estiver preparado, Deus te dá um troço que você perde ali na frente, você não estava preparado para cuidar daquilo, ele vai amadurecendo você. Sim ou não? Se não, se você não tiver o amadurecimento de Deus, você vai jogar tudo fora. E outra coisa, lembra que Jesus levou o pessoal até o deserto? Lá no deserto, Deus deu os ensinamentos a ele lá, depois botou ele, e agora eu vou botar vocês numa terra boa, que mana leite e mel. Mas lembra-te, né, que Deus confessa no teu coração, que assim como Deus, o Pai castiga o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, te castiga. E ele disse assim, nem só de pão viverá o homem. Deus levou eles lá no deserto, porque eles estavam pensando que a vida era só comer, beber, e aquilo ali, não é isso. Nós estamos sendo preparados para ir morar no céu. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. E aí eles aprenderam, eles tiveram lá fartura e tudo, mas aprenderam a obediência, aprenderam a ouvir a palavra. Nós que somos seres humanos, nós, não falo em geral, a gente tem uns probleminha com a gente. Às vezes, por exemplo, se lá atrás, assim que eu entrasse na igreja, Deus me desse tudo que eu queria, talvez eu nem ia ligar muito de ir mais para a igreja ouvir a palavra. E a gente tem que ouvir em primeiro lugar, no pouco, no muito, na fartura, de qualquer situação que a gente esteja, na hora boa, na hora ruim, a gente sempre tem que estar na igreja ouvindo a palavra, se fortalecendo, porque nem só de pão viverá o homem, entendeu? Então tudo é um aprendizado. E às vezes a nossa fé, por que eu ainda não alcancei aquilo ali? Às vezes a sua fé ainda está um pouquinho pequenininha. Deus age por fé. Você tem que ir ouvindo a palavra para ir aumentando a sua fé. Cada vez que você ouve, vai aumentando, vai aumentando. E conforme vai aumentando, as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco, quando você vê, você, poxa, onde eu estava, onde eu estou, graças a Deus. Quer ver um exemplo? Talvez você ainda não tenha alcançado muita coisa que você quer. Sim ou não? Mas olha para trás aonde você estava e olha onde você está hoje. Já mudou muito, né? E vai continuar mudando, porque é estágio, sabe? Você com Jesus, você vai passando de estágio a estágio, até chegar lá no topo do centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Então esse é o primeiro recado aqui, é rapidinho, tá? Vamos agora para o outro, mas esse aqui você já entendeu. Errei, não é para você desistir de tudo, não, mas desiste, não vou mais, não é isso, é você procurar um lugar, se consertar com Deus, pedir força a Deus e continuar na sua caminhada. Amém? Glória a Deus, porque se você falar, mas aí, Deus, eu não tenho condições de servir o Senhor, porque eu não sou assim perfeita, que não erro, nunca erro. Não, mas só se na glória. Eu sempre penso assim, sempre, todo dia a gente tem que se consertar.
Todo dia. Entendeu? Se você passar o dia todo e falar que você não pensou nada errado, você não falou nada errado, é meio complicado. Todo dia você tem que se consertar. Claro que você não vai ficar errando voluntariamente, mas Jesus não quer que você seja perfeito, não. Quer que você veja você lutando contra os seus errinhos. Entendeu? Não, isso aqui, para me dar força para me parar com isso aqui também. Aí amanhã você descobre outro, e Senhor, esse eu também não quero. Ele quer vir e encontrar você assim, você lutando contra eles, nunca sendo amigo deles. Aí não. É assim mesmo, não faço não. Entendeu? Seja fiel, confessa, pede a ajuda de Deus que Ele vai te ajudar. Agora vamos dar um pulinho lá. Eu não sei quem olhou lá, viu a mensagem que eu falei ontem à noite, quando eu vim lá do monte. Está lá no livro de Marcos, vamos lá. Marcos 4. Não, pessoal. É Marcos 5. É 4 não. É do ladinho do 4. Marcos 5, versículo 21. Acharam? Marcos 5. Pastora, só Deus sabe, eu estou aí com umas coisinhas para resolver. Irmão, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Enquanto você está interessado em buscar a Deus e fazer a vontade dEle, pode ficar tranquilo, que Deus proverá tudo que você precisa. E Ele já sabe o que você precisa, antes de você pedir, sabia? Ih, eu estou com um negócio lá para pagar que já está atrasado. Tu acha que Deus não sabe? Ele já sabe tudo que você precisa, antes que você peça. Só que Ele disse o seguinte: buscar em primeiro lugar. Se você buscando o interesse que você tem aqui, por exemplo, agora, né? Você está aqui interessado em ouvir o que Deus está falando. Deus já está preparando tudo que você precisa. Porque você já está buscando Ele em primeiro lugar. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas quem vai acrescentar? Deus. Gente, tudo vem de Deus. Põe isso no teu coração, tudo. Deus, Ele faz, Ele desfaz, Olha, Deus, a palavra de Deus diz que quando você obedece a Ele, as bênçãos correm atrás de você. Não tem jeito. Deus usa um, usa outro, tá? Usa até o faraó, se Ele quiser, usa até teu inimigo para te abençoar. Gente, eu tenho experiência disso, tá? Eu já passei por situações na minha vida que aquela pessoa que parecia ser meu inimigo número 1, que Deus usou para me ajudar. Ele faz isso. Porque a Bíblia diz isso, né? Que Ele faz até que os seus inimigos tenham paz contigo. Acharás graça diante de Deus e diante dos homens, quando você faz a vontade dele. Pessoa do nada, ela olha para sua cara, ela sente vontade de te abençoar. Ai, irmã, sentiu vontade de te ajudar. Entendeu? Aí você, amém, irmão. Aí vai lá te ajudar, era certinho que você estava precisando. Ai, meu Deus, como é que ela sabia? Deus sabia, gente. Deus sabia. Rose, falar em Deus sabia? Me lembrei de uma coisa aqui. Você sabe o telefone da pessoa que você falou do pula-pula? Tá. O João estava perguntando. O João Vitor. O João estava perguntando. O Juninho, ele tem trabalho nisso? Sim, eu vou ver, eu tenho contato dele. Eu vou ver. Porque eu falei que às vezes uma coisa que você nem pede, né? Que eu estava falando isso com a Natasha, eu estava falando
que a gente está querendo fazer uma brincadeirinha aqui no Dia das Crianças. No caso, vai ser no último sábado, né? Aí eu estava orando a Deus, pedindo a Deus, assim, os irmãos, a Natasha vai botar lá na agenda, quem puder doar uma caixinha de cada doce, cada um inteira um pouquinho, para ver se a gente consegue fazer pelo menos um bolinho com refrigerante, um docinho, né? E a gente vai ter um culto das crianças, a Natasha vai trazer uma palavra abençoada e tal. E aí, quando eu comentei desse negócio das crianças, eu nem pedi a Deus, eu só pensei, eu falei, poxa Deus, tem a palavra, mas tinha que ter um pula-pula para as crianças, mas essa gosta de pular, né? Aí ela ouve a palavra, depois vai lá e pula à vontade lá e tal. Aí eu só pensei isso, aí tu viu o João falando? É que nem eu estou falando, às vezes a pessoa, mas como é que o João sabia? O João não sabia, Deus sabia, porque ele falou que ele vai realizar o desejo do seu coração, ele viu o desejo do meu coração, nem falei, mas ele já, é pula-pula, pode deixar que eu vou arrumar alguém para fazer essa oferta aí. E é assim que Deus faz. Aí você fica pensando, mas nem cheguei a falar com fulano, com ciclano, nem comentei com ninguém, mas Deus já viu o que você queria. Então Deus sabe o que você tem necessidade, Ele vai suprir na sua vida. Ele só quer que você faça uma coisa, que você creia nele. Porque não vou dizer para você que é fácil, você não tem R$1 no bolso, aí você vou sair daqui e vou comprar pão como? Você não tem, aonde eu vou arrumar R$1? Não é fácil você crer quando você não tem nenhuma esperança, mas isso é que é fé. Isso é que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você não viu ainda. Você ainda não viu, mas você tem certeza que vai acontecer. Como? Porque você orou. Você pediu a Deus, e Deus sabe, conhece as suas necessidades. Isso como um pai sabe dar boas coisas aos vossos filhos, assim é o Pai que está no céu. A gente temos que confiar nele, orar. Senhor, estou precisando disso. Pode deixar, Deus vai levantar alguém. Do nada a pessoa vai, eu vou te dar isso aqui. Você não é. Mas como? Porque ela sabia? Não sabia. Deus viu essa necessidade e usou aquela pessoa. Glória a Deus. E ele está dizendo aqui, vamos lá. E passando outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, não é isso? E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Marcos 5, versículo 21. Marcos 5, versículo 21. Acharam? E chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, não é isso? E vendo, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está morrendo, está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão com apertar. Vamos dar uma paradinha aqui. O Jairo estava passando por um problema seríssimo. A filha dele estava à beira da morte. E ele foi lá pedir ajuda, socorro a Jesus. Ele rogava, ele nem era um cristão, pessoal. Ele não era assim, um seguidor de Jesus Cristo. Ele era um principal lá da sinagoga, mas da religiosidade, não tem nada a ver com a palavra. Mas ele foi lá. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que guardar. O milagre para Jesus operar não é só na vida do cristão, não, você sabia? Jesus, ele opera na vida daquele que crê, independente da cor, da raça, da língua, da religião. Ele curou Naamã da lepra, sim ou não?
Você viu na história de Naamã? Naamã não servia a Deus, ele servia outro Deus. Ele chamava de Deus. Ele só passou a seguir Jesus, a Deus, né? Depois que ele foi curado daquela lepra. Ele falou: eu não vou mais adorar aquele Deus não, agora meu Deus é só esse. Porque se Deus opera também só na vida dos cristãos, como que os outros vão se converter? Porque o Naamã se converteu por causa disso, né? Ele viu o poder de Deus, meu Deus, esse é Deus mesmo, entendeu? Ele opera na vida daqueles que creem. Então, o que acontece? Esse homem foi lá pedir ajuda, que a filha estava morrendo. O caso dele era a filha, mas às vezes é o seu casamento que pode estar morrendo, pastor, só Deus. Entrou um espírito lá que meu marido parece que esfriou comigo, eu com ele, o negócio é sério. A gente não se entende, qualquer coisa dá mal entendido. A gente mal abre a boca para falar, já dá mal entendido entre a gente. Hã? Você está entendendo? Aí fica aquela situação. Outros têm um problema, precisa de um milagre na sua vida financeira. Pastor, é tanta dívida para pagar. O valor que eu tenho que pagar é X. E o valor que eu recebo é um X pequenininho. Não está dando. É uma fartura, farta tudo. Farta leite, farta farinha, farta... Você está entendendo? É uma luta que eu estou passando. Outros é na saúde. Eu estou passando uma situação na minha saúde que só Jesus. Todo dia, aquele mesmo horário, aquela dorzinha enjoada. Outros é a família. Eu quero tanto poder salvar a minha família, pastor, mas quando eu olho, um xinga, o outro cheira, o outro bate, o outro mata. Irmão, mas Deus não está interessado em saber não. Você crê nele? Sim ou não? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo? Não interessa. Não interessa se rouba, se mata, se assalta, se estupra. Isso não é difícil para Deus não, gente. A gente é que vê um Deus pequenininho, ratítico, entendeu? E acha que ele não tem, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pastor, mas o que a gente tem que fazer para ele fazer? Crie, pessoal, não dói. Jesus não está pedindo para você subir o Monte das Oliveiras de joelho, igual o cara fez ali uma vez. Entendeu? Jesus não está pedindo para você se cortar todo, igual aqueles pessoal do profeta de Baal, se cortar, se cortar todo carnaval. Deus não está pedindo para você fazer tudo isso, Ele só está falando para você crer. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ele não está falando, faz sacrifício, vai. Não, crê. Tudo é possível ao que crê. É porque às vezes a gente olha mais para o problema do que para Deus. Você olha assim, Getúlio não tem mais jeito não, Getúlio se entregou de vez na cachaça. Já era, mas quem disse que já era? Jesus não pode tirar aquilo ali dele, gente. Você está entendendo? Não, mas já matou 10 e daí? Jesus não pode restaurar ele. Moisés, que foi um grande profeta, um profeta muito respeitado na Bíblia, lá atrás ele já não tinha matado também, já quase que ele mata outro também. Eu já tirei de lá, que ele falou, vou tirar daqui, senão ele vai matar os egípcios todos. Antes que ele saia matando todo mundo, vai acabar virando matador. Vou tirar ele daqui. E levou ele lá para o deserto, ele se tornou um grande profeta. Tudo é possível ao que crê, pessoal. O caso do Jairo era a filha dele. A filha dele estava passando problema, luta, estava quase morrendo, a menina. E ela estava quase morrendo de enfermidade, mas tem gente que está praticamente morto nos vícios, morto na pornografia, morto na não sei o quê, mas Jesus pode restaurar aquilo ali. E Jesus, ouvindo aquilo, o que Jesus fez? Não falou nada, mas foi com Jairo.
A gente vai pular essa parte aqui. Aí, no meio do caminho, surgiu uma mulher que tinha um fluxo de sangue e foi lá pedir socorro a Jesus. Jesus não podia deixar de socorrer aquela mulher também, porque Jesus socorria todos. É a vontade de Deus que todos os homens se salvem, de sentido esse genérico, tanto faz, homem ou mulher. Então Jesus parou ali para atender também aquela mulher, entendeu? E aí nesse meio tempo que Jesus parou para atender a mulher, quando Jesus acabou de atender ela, veio um mensageiro lá da casa de Jairo. Ó, vamos lá, aí a gente pulou, agora a gente vamos lá. Lá no 35, Marcos 35. Marcos 5, 35. Amém? E aí, o que aconteceu? E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, né? Uma pessoa que era a principal da sinagoga. Gente, vamos dar uma paradinha rapidinho aqui. Principal da sinagoga. Sabe o que é sinagoga, pessoal? É igreja de judeu. É igreja, uma igreja de judeu. Esse cara, o principal da sinagoga, era um religioso. Só que ele, de vez de ele vir trazer as boas notícias, ele veio trazer péssima notícia. Cuidado com aquela pessoa que ela diz que é da igreja. Não, eu sou cristão, eu sou presbítero, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou pastor, mas a pessoa só fala derrota para você, isso está errado. Porque a palavra de Deus é boas novas de salvação. Você está entendendo? Às vezes a pessoa vem falar com você, vem pregar para você, mas só, cuidado, Deus mandou te dizer que eu estou vendo a sepultura, que alguém vai morrer. Irmão, isso não é de Deus, não. Isso não é um mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus traz boas novas. Outro dia eu estava pregando sobre isso aqui. Cuidado com a pessoa que fala errado, fala negativo. Você vai falar lá assim, eu queria que você orasse lá pelo meu filho, pela minha filha, para se converter. Falar não, tá ruim pro seu lado aí. O filho de fulano também morreu, assim, tá amarrado em nome de Jesus, gente. Você vem para Jesus para salvar a sua família, não para ser destruída. Entendeu? Tem pessoas que vêm com palavras de derrota. Outro dia eu estava pregando isso aqui, eu acho que foi a dona Isabel, não foi a dona Isabel? Foi a dona Isabel, não foi? Que ela falou que não sei quem lá falou para ela que ela ia morrer, foi isso? Que pregou para ela que ela ia morrer, mas isso é mensagem, gente. Entendeu? Jesus vem trazendo vida, vem trazendo a solução. Esse homem aqui não, ele veio trazer derrota. Ele já veio correndo perto de Jairo, tirar as esperanças de Jairo, atacar a fé de Jairo. Olha, para quem fala mais ou menos, tua filha já morreu. Mas acabou, Jairo. Deixa Jesus ir. Não adianta mais mesmo. Você está entendendo? Cuidado com as pessoas que vêm pregar derrota. Falar derrota para você, falar coisa negativa, que você não vai conseguir, que não vai dar. Não escuta isso, pessoal. Eu, quando me converti, as pessoas começavam a falar essas coisas para mim. Eu estava na igreja, eu estava fumando ainda. E aí eu estava orando a Deus para Deus me libertar do cigarro. E aí eu cheguei perto de uma pessoa, nunca mais eu esqueci isso, que na verdade não era a pessoa, né? O Espírito que usou a pessoa. E aí, você está na igreja e fica fumando ainda? É pecado, hein? Não, mas em nome de Jesus Cristo vai me libertar desse cigarro. Aí sabe o que a pessoa falou para mim? Vai, você vai largar esse cigarro quando você estiver morta dentro do caixão. Sério? Pessoa, não foi a pessoa, foi o demônio que falou isso, não. Mas se estiver morta dentro do caixão, você vai largar esse cigarro. Então as pessoas falam muita derrota. Teve outro que eu falei, não, eu vou me batizar, e não quer, aí encheu o meu copo, né? Eu bebia muito. Aí eu falei, não quero mais não estou bebendo mais não, porque estou na igreja, vou me batizar. E a pessoa começou a rir da minha cara.
Você tem ideia do que você está falando? Se você se batizar, não vai poder mais tomar sua geladinha, não. Não vai poder mais fumar seu cigarrinho. Você não tem ideia do que você está falando, não. É ruim. Você, duvido, você ficar sem tomar cerveja, sem tua cervejinha, sem seu cigarrinho. Foi a última vez, aquele dia, foi a última vez, e aí eu falei para o pessoal, nunca mais eu boto isso na minha boca. E eu sei que eu estou fazendo isso, que eu vou me batizar, eu sei que eu vou morrer para o mundo e nascer para Jesus. Foi a última vez, porque aquele dia, de manhã eu tinha bebido. Isso foi de noite. Falei que não queria mais, que não ia beber mais. Aquele dia foi o último dia que eu bebi. Nunca mais eu botei uma cerveja na mão. E hoje, de vez em quando, essa pessoa que falou para mim, assiste a live aqui do pregando. Não é para você acreditar, nem ouvir nada de derrota. Derrota, já tem um louvor, né? Não é coisa de cristão. Cuidado. Isso é mentira do diabo. E outra coisa, aquela pessoa que fica jogando o seu passado na sua cara. Ah, vai dizer que você não quer cheirar o negócio. Cuidado, porque está amarrado, é o diabo, gente. Ele não entende. Aquela pessoa, não, o diabo está usando aquela pessoa para ver se consegue convencer você que você ainda é aquela pessoa, você não é mais. Agora você é uma nova criatura, você tem que jogar isso na cara dele. Olha, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se tornou. Eu sou uma nova pessoa. Lembra do Paulo? Ele era Paulo, perseguidor de cristão. Depois ele se tornou quem? Saulo. Oi? Não, ele era Saulo, depois se tornou Paulo. E ele disse, né? Agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que você tem. Você não tem que aceitar o que o diabo está falando que você era. Você era, não é mais. Acabou. Entendeu? É igual eu era, não sou mais. Eu era alcoólatra, eu era drogada, dependente química, não sou mais. Agora eu sou dependente só de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, ele está falando aqui, ó. Ele está falando, ó. Aí vem lá o principal da sinagoga e disse: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. O que ele disse, pessoal? No 36. Não temas, crê somente. Ele falou para ele: não fica escutando essas palavras de derrota, não. Só crê. Não fica escutando essas derrotas, não. Crê somente. Gente, como é que se diz? As circunstâncias não eram boas. A menina tinha morrido, mas Deus falou para ele: não temas. Não deu ouvido a fracasso, derrota. Aí o que aconteceu? E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, o que ele viu? Um alvoroço, que todos choravam e pranteavam. Gente, ali estava um desespero, uma choradeira, todo mundo sofrendo. Na casa de Jairo. Presta bem atenção, tem casa que está todo mundo triste, desanimado, endividado, em depressão. Um não fala com o outro direito dentro de casa. É briga todo dia problema. Pastor, e aí? Jesus quer entrar nessa casa, pessoal. Eu não sei o que tem acontecido dentro da sua casa. O que você tem passado de ruim, mas Jesus quer entrar na sua casa. E Jesus, quando entrou ali, naquele lugar de luto, de sofrimento, de dor, ele veio trazendo a solução para aquele problema. Parecia
ser impossível aos olhos dos homens, que a menina estava morta. Humanamente falando, não tinha mais esperança, mas Jesus veio trazendo a solução. Às vezes você está passando uma situação, pastora, parece que o negócio não tem jeito. Já orei, já pedi, já falei, mas eu já tentei sair disso, mas não tem jeito. Eu já ando até meio triste por causa disso. Eu já ando até meio desanimado, desanimada. Jesus, Ele quer entrar na sua casa, na sua vida, trazendo o quê? A solução. Ele, quando vem, Ele traz a vida, Ele traz a alegria, Ele traz a solução daquele seu problema. Por mais difícil que seja, a parte do Jairo era como? Quem ia fazer o resto era quem? A sua parte é só crer. Quem vai fazer o resto é Jesus. Estava todo mundo ali desesperado, luto, uma choradeira. Jesus chegou. Espera aí, pessoal, vamos acabar com essa choradeira. Entendeu? Vamos mudar essa história aí. É isso que é Jesus. Jesus vem para isso, para mudar a história. Não é para... Jesus, repara só, Jesus não chegou ali para consolar o povo. Oh, meu Deus. Verdade vos digo, bem-aventurados que choram, meu Deus. Não. Não foi isso que ele fez. Vai, chora, bota para fora para desabafar. Não foi isso. Ele veio trazendo a solução do problema. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, pessoal. Ai, meu Deus, pastor, o que eu tenho que fazer? Ele já acabou de falar. Não temos crer somente. Tudo é possível que crer. Aí, sabe o que aconteceu? Olha aí. Presta bem atenção aqui. E começou... Eu juntei uma história na outra. Aí é lá para a história do demoniado gadareno. Então, ele está falando aqui, ó. E entrando, disse: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Aí aquele pessoal que estava ali sem sentimento, pastor, quem era os que estavam sem sentimento? Esqueci o nome que eles falam, que eles pagavam para a pessoa chorar no velório. Tu lembra? Oi? Eu esqueci o nome, né? Eles tinham o nome desse pessoal que eles pagavam para eles chorarem no velório. Esse daí também, né? Seria um bom nome, hipócrita, mas não é hipócrita, é outro nome lá. Eu esqueci o nome que eles falaram lá. Depois eu vou lembrar e vou falar. Aqueles dali, eles pararam de chorar, começaram a rir. Esse cara é doido. Chegou no meio do velório aqui para dizer que a menina não está morta, dormindo. Tadinha, não sabe o que é dormir, não. Entendeu? Porque, irmão, preste bem atenção, aquela pessoa que é incrédula, ela não tem fé, ela sempre vai rir da sua fé, sabia? Em nome de Jesus, um dia eu vou, sei lá, Jesus vai mudar a minha vida, um dia vai acontecer isso e isso. Duvido, sem como. Eu sempre vai rir de você, porque ela é incrédula, ela não entende a palavra. Entendeu? Não tem horas que você conta um sonho seu para alguém? Já aconteceu com você? Você ora a Deus, conta aquele sonho, a pessoa começa a rir da sua cara. Não sei de onde que você vai conseguir isso. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Mas Deus vai fazer na sua vida. Aquela pessoa é incrédula, ela não crê. E aí, sabe o que Jesus fez com essa parte incrédula? Olha o que ele fez, ó. E tendo os feitos sair, Jesus falou: bota esses incrédulos tudo lá para fora, isso daí vai atrapalhar.
Era escada e Jesus falar, Talita cumi, assim entendi. Vem cá, ia começar a rir de Jesus. Ia atrapalhar o que Jesus tinha que fazer. Ou então ia ficar, tá doido, falando com o morto. Então alguma coisa, eles iam atrapalhar, Jesus botou até eles para fora. Em vez de sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, não é isso? E os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando pela mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, traduzido é, menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou expressamente que ninguém o soubesse, e disse que desse o quê? De comer para ela. Então a menina ressuscitou. Gente, preste bem atenção. Aonde parecia que não tinha mais solução, aonde parecia que não tinha mais jeito, uma casa que estava todo mundo em pranto, que estava todo mundo em luto, uma situação que parecia ser irreversível humanamente falando, Jesus operou esse grande milagre. Pastora, graças a Deus, que lindo, não. Mas não é que lindo, Deus quer fazer isso na sua vida. Essa situação que está fazendo você chorar, essa situação que está fazendo você prantear, essa situação que está fazendo você sofrer, esse marido que você acha que não tem mais jeito, esse filho que você acha que não tem mais jeito, a sua vida que você não vê uma solução, para estar tudo enrolado, com essa casquinha de areia. Assim, meu Deus, como é que eu saio? Sabe a teia de areia que você não sabe nem onde é o começo nem é o fim? Você não sabe nem por onde. Você quer sair, mas não sabe por onde? Deus quer dar um jeito nisso, pessoal. Seja a sua vida sentimental, seja a sua vida espiritual. Pastor, eu me sinto um pouquinho afastada de Deus, eu sinto que eu esfriei um pouco. Gente, você pode até ter esfriado um pouquinho, mas Deus continua sendo fogo. Ele continua sendo fogo do Espírito Santo. Se você se aproximar do fogo, o que vai acontecer? Você querendo ou não, vai acontecer o quê? Você vai esquentar de novo. Se você aproximar de Deus, você vai se esquentar de novo. Aproxima de uma fogueira para você ver só. Você pode estar lá embaixo, pode estar um frio, um gelo. Se você se aproximar da fogueira, o que acontece? Então, se você se sente frio, se sente meio gelado lá na presença de Deus, se aproxima de Jesus que você vai se esquentar. E cada vez que você vai aproximando assim da figueira, mais quentinho vai ficando. Se você chegar muito perto, você vai começar a suar. Depende da sua, você se aproximar. Jesus disse, vinde a mim. Para você ir. Como? Em oração, devagarinho. Vai chegando, daqui a pouco você está firme de novo, vai vigiando mais, aos pouquinhos você vai aprendendo a ter experiência. Aqui eu posso pisar, aqui eu não posso. Não, ali eu já pisei, já deu ruim, não vou pisar mais. Aí aos pouquinhos você vai aprendendo. E glória a Deus, e o que você acha que não tem solução? Tem. Ele disse, não temas, crê somente. Põe isso na mão de Deus, faz como Jairo, ora a Deus e fica crendo. Essa passagem aqui ensinou algumas coisas. Primeiro, buscar o Senhor, apresentar a sua causa ao Senhor. Segundo, não dar ouvido a ninguém que vem falar o contrário do que você orou, nada negativo. Você orou, o diabo vai começar a usar as pessoas para querer tirar aquilo do teu coração. Fizeram isso com Jairo. Jairo, esquece. Você pediu até Jesus para salvar a sua filha, mas já morreu. Não dá ouvido a nada negativo. E creia somente. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Deus abençoe aí, irmão Claudeci, né? Deus abençoe seu dia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, a gente na paz do Senhor. Glória a Deus. E graças a Deus, pessoal. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Gente,
os envelopes do voto de Jacó já foram entregues. É outra coisa que a gente tem que ficar crendo. Ah, mas aí eu fiz a campanha e ainda não aconteceu. Tudo é possível ao que crê, não duvide. Glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Primeiramente, agradecer o Senhor, Pai, por esse recado, essa palavra que o Senhor nos enviou. E pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor me ajudar essa pessoa. Talvez essa pessoa esteja passando uma situação parecida com o Jairo. Talvez não morreu ninguém da família, mas morreu o sonho. Morreu, Pai, a prosperidade, morreu o casamento dessa pessoa, morreu a esperança de ver aquele parente liberto, morreu a esperança da bênção dessa pessoa chegar. Pai, ajuda essa pessoa. Nós convidamos o Senhor para entrar na nossa vida, na nossa casa, assim como o Senhor entrou lá na casa de Jairo e mudou toda a história. Em nome de Jesus, Pai, quando o Senhor entrou também lá na casa do Zaqueu, e aonde o Senhor passa, o milagre acontece, as coisas mudam. Então ajuda essa pessoa, até essa pessoa que está sem esperança, essa pessoa que acha que a vida dela não tem mais jeito, essa pessoa, Pai, que acha que está tudo perdido, ajuda essa pessoa. Ou essa pessoa que errou, cometeu um erro, e o diabo dia e noite assoprando no ouvido dela. O diabo fica dia e noite condenando essa pessoa. Pai, manifesta o teu poder, e a tua justiça, Pai. Ajuda essa pessoa. Eu estou paralisando a ação de Satanás, porque o Senhor disse: nós fomos fiéis e confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Ajuda essa pessoa, o Espírito Santo de Deus. Levanta essa pessoa, fortalece essa pessoa. Ajuda essa pessoa a não dar ouvido a vozes negativas. Eu paraliso toda a ação de Satanás, exigindo que saia da saúde, da prosperidade, dos filhos, da família, do casamento, da vida espiritual, da vida sentimental. Vai embora, sai, em nome de Jesus, e não volta mais. Oh Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando a todos. Peço que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. Cumpra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, desejo aí